Abram as Bíblias, amados, em Filipenses. Filipenses, capítulo de número 3. Hoje é a última parte dessa atual série de mensagens. Afinal de contas, que bicho é esse tal do bicho gente no mundo, né? O que é o ser humano no meio de toda essa criação providenciada pelo Senhor, né? O Senhor Deus criou tudo que existe. Tudo que nós podemos ver, um bocado de coisa que a gente não vê, mas que a gente sabe que existe, aquilo que a gente conhece, aquilo que nós vamos morrer sem conhecer, de qualquer maneira, tudo foi criado por Ele. O céu, o mar, a terra, as estrelas, o sol, a lua, o vento, os animais, as plantas, as pedras, olha nós aqui, como no meio de toda essa criação, sendo a obra principal, chamada de a coroa da criação de Deus. Não que eu esteja chamando ninguém de coroa aqui. A coroa porque diz sermos então a obra-prima da criação de Deus. Só nós fomos criados segundo a imagem, segundo a semelhança do Senhor. Só nós temos inteligência, embora tenha alguns animais com bastante inteligência, nem o mais inteligente deles se compara ao homem mais tolo do mundo em se tratando de inteligência natural. Diferenciando o que seja inteligência natural do que seja sabedoria de Deus, a Bíblia, então, nos apresenta dois grupos de pessoas sobre a terra. Muitas são as nações e muitas são as divisões. Logo de cara, nós somos homens e mulheres. O Deus criou assim. Deus criou o homem e Deus criou mulher. Nas primeiras fases da vida, passamos pela infância, somos crianças. Depois nos tornamos adolescentes. Viramos adultos, homens e mulheres maduros, envelhecemos e, por fim, morremos. Esse é o ser que Deus criou. Independente da nação onde tenha nascido, independente da língua, do idioma que a pessoa fale, todos esses habitantes da terra, todos esses moradores estão divididos. Agora, meus amados irmãos, esqueça os diversos grupos culturais, étnicos, sociais. Vamos falar em algo de cunho espiritual. Todos os moradores da terra estão divididos entre aqueles que creem no Senhor e aqueles que não creem no Senhor. Aqueles que da parte do Senhor receberam o dom de crer nele, que foram escolhidos por ele, foram chamados por ele, escolhidos por ele, e que receberam dele o Espírito Santo para que pudessem crer de modo especial e para que pudessem ter em si mesmos suficiente força e sabedoria, tanto para resistir às tentações do maligno, quanto para compreender as coisas de Deus, formam aí um grupo de privilegiados que não sofrerão o dano do pior dos males do ser humano. Muitos são os males que nos cercam. É mal para todo lado. Mas o maior dos males, do qual ninguém consegue escapar, é fruto do pecado e se chama morte. Amém, queridos? Obrigado, Mateus. Todos nós iremos morrer. Em virtude do pecado de Adão, depois que o pecado entrou no mundo, todos nós passamos a morrer. Certo? Homens bons vão morrer, homens maus vão morrer também. Vão morrer pessoas jovens, pessoas velhas, pessoas bonitinhas. Tadinha, era tão bonita, mas morre também bonito. Mas era feinha, gente feia e morre também. Não adianta você ficar muito alegre aí, não. Você que é feio, pensando, eu sou feio, a morte não vai me querer. Quer? Divididos, então, esses dois grupos de pessoas, dentre as várias divisões que a humanidade apresenta, o que interessa para nós aqui hoje, nesse momento, é entender o destino desses dois grupos de pessoas.
As nossas obrigações para com a revelação que Deus graciosamente, amorosamente despejou sobre nós. De poder, então, termos noção das coisas de Deus. O que dele é possível que a gente conheça foi revelado em Jesus Cristo e está registrado para toda pessoa nas páginas da Bíblia Sagrada. Para que ninguém possa hoje dizer, puxa vida, eu não sabia. Ninguém me explicou. Ninguém me contou. Está acessível a todo homem. Ninguém poderá dizer, não, eu não servi a Deus porque eu não conhecia a Deus, ninguém me apresentou Ele. Isso é impossível. Paulo, em Romanos capítulo 1, diz que a natureza então anuncia o Senhor e por causa das coisas criadas é possível que se creia suficientemente em Deus e só por causa disso todo homem já é indesculpável. Daí, depois dessa série, 5 mensagens que ficaram para trás, nós chegamos na 6ª hoje. A parte 6 dessa série, o que é o ser humano no universo. E o título dessa mensagem de hoje é a recompensa dos salvos e o destino dos inimigos de Cristo. Amém? Então, os salvos do Senhor Jesus, aqueles que viveram segundo a vontade do Senhor Jesus, receberão uma recompensa. Amém? E aqueles que não se curvaram diante da soberania do Senhor, também têm o seu destino já previamente estabelecido pela Escritura Sagrada. Não haverá de ser nenhuma surpresa no futuro, ninguém vai ficar assim admirado. Eita, o que eu vim fazer aqui? Eu não merecia. Ninguém fará esse tipo de pergunta, porque todos terão plena consciência dos motivos que o levaram à derrota, e todos glorificarão a Deus, e 100% a Deus, pela eficácia do plano, o plano salvífico realizado não por nós, mas pelo Senhor Jesus, lá naquela cruz do Calvário, 2000 anos atrás. Vamos ler o texto para a gente começar a se ligar? Filipenses, capítulo de número 3, a partir do versículo de número 12. Vamos ler todo o restante, todo o final do capítulo 3 aí. Bom seria que aqueles que se inteiraram acerca do conteúdo tivessem lido Filipenses todo, que inclusive é muito pequenininho, dá para ler ligeiro. Mas isso é bom que você lê no meio da semana em casa, né? Filipenses 3, a partir do versículo 12, do versículo 12 até o 16, a soberana vocação. A soberana vocação é a própria salvação. E do versículo 17 em diante, os inimigos da cruz de Cristo e o seu consequente destino. Diz assim a palavra do Senhor. Não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará
o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem, até de subordinar a si todas as coisas. Certo, quando ele começa dizendo, não que eu tenha já recebido, de que ele está falando? Volta um pouquinho, dá uma ré para trás aí, muito pouca, muito pequena, né? Ainda no próprio capítulo 3, a partir do versículo de número 10, onde a gente lê: para conhecer o poder da sua ressurreição, ressurreição de Jesus Cristo, e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos também. Quando Paulo fala com esses termos aí, ele está deixando claro que há uma porção de mistérios que envolve tudo isso daí, e que, ora, alguns ele desconhece, e outros, mesmo conhecendo, para quem está evangelizando e fortalecendo um grupo de novos irmãos, nem convém falar porque não vão compreender. De qualquer maneira, ele deixa mais do que claro que a ressurreição de Jesus é uma verdade, por mais que seja misteriosa, que a humilhação do Senhor é uma verdade, por mais que seja misteriosa, que a encarnação do Verbo, o fato de Deus vir e habitar entre nós, morar com a gente, passar por tudo que a gente passa, pode ser um absurdo, e a maioria das pessoas vão achar que é, e você não vai estar pecando se achar um absurdo, mas ele acredita firmemente nisso. Ele sabe que o destino de todos, o destino final de todos nós é a morte, mas ele tem a convicção de que aqueles que estão no Senhor Jesus, de algum modo, herdarão a vida eterna, a ressurreição entre os mortos, ou seja, assim como a morte não teve poder para deter Jesus, ela também não terá poder para deter aqueles que estão em Jesus. Amém, amados? Como isso vai se dar? Ele não coloca aqui porque não sabe. Há mistérios envolvendo isso tudo, mas aquilo que o Senhor queria que nós soubéssemos, ele já deixou claro. Aqueles que com ele estão, com ele estarão eternamente. Amém, amados? Nem a própria morte terá poder sobre esses. Ao passo que aqueles que com o Senhor Jesus não estiverem hoje, não estarão com ele nunca. Não adianta depois de morto a gente acender vela, não adianta a gente rezar até umas horas e fazer missa e fazer culto e botar flor bonita no túmulo. Não adianta nada, mano. Já era. Morreu com Cristo, vida eterna. Morreu sem Cristo, perdição eterna. Não tem outra via. Não existe uma terceira via. Não existe um terceiro partido. Não existe um plano C. Só existem essas duas vias: céu e inferno. E a Escritura gasta todo esse tempo que nós temos conhecimento, emprega todos esses autores, pelo menos 1.500 anos de trabalho, trabalhando pesado, produzindo isso daqui, exatamente para que deixasse bem claro para nós os caminhos que nós precisamos evitar e que andássemos com toda fidelidade, por mais que isso fosse difícil, nos caminhos que conduzem à vida eterna, que o Senhor também deixou aqui apontados para nós. Então ele começa dizendo dessa maneira: não que eu já tenha recebido. Não, ele sabe, afinal de contas ele está vivo ainda, né? E por estar vivo, e não morto, é que nós temos acesso ao que ele escreveu. Porque nós não temos uma linha escrita por alguém que já morreu. Isso é uma outra pregação que fica para outra ocasião, tá? Quem já morreu não faz nada por quem está vivo. Assim como quem está vivo não pode fazer nada por quem morreu. Quem está vivo faz por quem está vivo. Tá certo, queridos? Os santos intercessores de Deus oram a Deus agora, nesse momento. Eu orando por você, você orando por mim, um intercedendo pelo outro e cumprindo com determinação da palavra de Deus. Não adianta pensar que você tinha um parente muito bonzinho, gente muito fina, e que morreu, que está lá no céu olhando por você. Meu querido, ele não sabe nem do rumo de onde tu anda. Tem nem ideia. Ele está vivendo, se foi salvo em Cristo, está vivendo uma vida plena, maravilhosa, e não tem nem
cabeça para se preocupar com as tribulações dessa terra. Para ele isso já acabou. E se ele morreu sem Cristo, ele está padecendo já horrores e aí é que ele não vai interceder por ninguém mesmo. É vivo para vivo. Amém? Então é por isso que Paulo está dizendo, não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição. A ressurreição dentre os mortos, o prêmio da salvação, a plenitude, essa sua plenitude ainda não foi alcançada. No entanto, já começou o processo da salvação que será plenamente consumado no dia de Cristo. Jesus vem. Aí mesmo em Filipenses capítulo 1, versículo 6, ele vai dizer que ele sabe que aquele que começou a boa obra há de completá-la. Amém, amados? Se o Senhor Jesus realmente te chamou, se ele realmente te elegeu nele, se ele realmente te escolheu, se ele verdadeiramente te salvou, você está salvo, querido. Ele começou uma obra que ele vai concluir. Se você der um trabalhinho para que isso aí seja completo, quem vai padecer com isso é você, não é Deus, não. Viu? Nós não conseguimos imprimir sofrimento contra Deus. O que Jesus tinha que sofrer por nós, já sofreu. Quando esteve aqui na carne, passou por aquela humilhação, aqueles açoites e aquela cruz. Agora tem sofrimento para Deus, mas não, acabou. Foi só aqueles que Jesus sofreu. Quem sofre agora é o crente rebelde, é o teimoso, é aquele birrento que sabe que está em pecado, mas ama o pecado e não o abandona, não o larga de jeito nenhum. Dominado por vícios, dominado por sexo, dominado por mentira, dominado por roubo, dominado por toda sorte de impureza que desagrada a Deus de todas as formas e traz para si mesmo punições e sofrimentos horrendos e terríveis, que mesmo que o camarada não esteja sentindo nesse exato momento, precisa ter a convicção de que está semeando um fruto terrível para colher lá adiante sofrimentos terríveis também, porque a própria palavra vai dizer que aquilo que o homem semeia é o que ele vai colher, e mesmo sendo um servo de Deus, mesmo sendo um salvo no Senhor, arranja para si esse tipo de encrenca, porque gosta delas. Nós vamos entrar nesses pormenores já, para deixar os irmãos bem inteirados. Ainda no versículo 12, né, ele vai dizer que, não que já tenha alcançado ou obtido a perfeição. Ora. Nós temos sido aperfeiçoados. Colossenses 2,10 diz também, nele estáis aperfeiçoados, né? Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. O versículo 15 mais adiante aí, ó, se você for prestar atenção, ele vai falar, né? Todos, pois que somos perfeitos, né? Paulo está dizendo no versículo 12 que essa perfeição plena ainda não foi alcançada. Essa perfeição plena não foi alcançada, porque ela só será plenamente alcançada quando esse mundo vai se acabar. Quando o Senhor tiver voltado, tirado a sua igreja daqui e nos tiver colocado no céu, aí pronto, estamos plenamente aperfeiçoados. Aqui, enquanto estivermos, nós nos encontramos em processo de aperfeiçoamento. É a própria santificação, que é um processo constante, que não para e nem tem fim, enquanto nós estivermos aqui. Pense no ser humano mais santo dessa terra. Pensou? Pois é, esse camarada aí, todo dia, está se santificando mais. Amém? Então, por causa disso, ele vai dizer que mais, mesmo não tendo alcançado, não tendo recebido ainda esse prêmio da soberana vocação, mesmo não tendo obtido essa perfeição, prossigo para conquistar aquilo para que também fui conquistado por Cristo. Opa, olha só. Que interessante. Prossigo para conquistar aquilo. Ora, como assim? Há uma conquista a ser realizada por nós? Sim, há. Mas ela está intimamente ligada a uma outra conquista. Ou seja, aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Ele primeiro nos conquistou. Ele nos comprou. Ô amado,
eu vou falar para você, hein? Pagou caro. Aquele sangue derramado naquela cruz foi caro demais, meu amado. Foi o preço que ele pagou para te resgatar. O preço que ele pagou para te tomar para ele, para conquistar você. Você foi caro, hein? Você já ouviu alguém dizer que você não vale nada, né? Tu não vale nada. Pois é, cabra. Você valeu aquele sangue precioso. Ou será que Jesus derramou aquele sangue em vão? Estão vendo como nós somos caros? Para o que também foi conquistado por Cristo, a vida eterna. O reconhecimento de que sem Cristo, ou sem que tenhamos sido conquistados por Ele para isso, a salvação jamais seria possível. Você só prossegue em Cristo, porque Cristo é que tem te sustentado. Amém, amados? Toda força para compreender, para estar ainda na presença do Senhor, é devidamente dada por Ele. Meu irmão, acontecem coisas na nossa vida que são simplesmente inexplicáveis. Por que você está aqui hoje e não em outro lugar, fazendo outra coisa? Quantos de nós, no coração, intimamente, não pagaria caro para estar nesse momento em outro lugar, fazendo outra coisa? Mais agradável do que estar aqui agora, ouvindo algo mais agradável do que a cara desse camarada da barbinha branca aqui, com essa voz de taquara rachada. Mas o Senhor te trouxe aqui. O Espírito Santo colocou em teu coração um desejo, uma força inexplicável para que você saísse de onde estava, viesse para cá e sentasse aqui para ouvir essa mensagem. O Senhor está falando ao teu coração. E por causa de palavras recebidas aqui hoje, você se fortalece em Deus. Você se capacita em Deus. Amém, amados? Você está sendo aperfeiçoado em Deus. O verso 13. Irmãos, ele insiste. Quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Esse prêmio, o prêmio da soberana vocação, na verdade a conquista que temos garantida foi assegurada por causa de Jesus na cruz. Por isso que ele não julga já ter alcançado. Quem alcançou foi o Senhor, a obra é dele. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço. Ou seja, queridos, existe algo para ser feito. Existe algo que ainda exige o nosso empenho. E esse empenho só é possível porque Ele nos tem capacitado para isso. Você entende isso, meu amado irmão? Amém, querido? Se essa força não vem do Senhor, nós estamos perdidos. Os nossos amores, os nossos gostos, as nossas preferências, a nossa religiosidade, nada disso vai nos ajudar. Se não formos literalmente carregados pelo Senhor, não vamos a lugar nenhum. A força é dele, provém dele, é ele quem te capacita para isso. Glorifique, portanto, a ele. Amém? Mas uma coisa faço. Primeiro, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Talvez aí, meu amado, Paulo esteja usando um jeito muito singelo de se referir a uma outra ocasião onde Deus faz, na figura do Senhor Jesus, essa mesma advertência nos evangelhos sinóticos. Por exemplo, o evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 62, Jesus vai dizer, mas Jesus lhe replicou, ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás é apto para o reino de Deus. Ou seja, ninguém que pondo a mão no arado olha para trás
serve para estar com o Senhor. Essa ilustração a mão no arado, o olhar para trás, preciso melhorar ela um pouquinho para você. Numa época onde o ferro é algo muito raro, você tem um boi, ou uma junta de boi, ou um burro muito bom, para puxar um arado. O arado é feito com a armação de madeira, com a lâmina de pedra, dificílima de ser trabalhada. Então o animal vai puxando o arado na frente e você vai atrás pilotando aqui, prestando atenção em tudo. Tiver uma raiz muito grande, você para o animal, levanta o arado. Tiver uma pedra muito grande, você arrodeia a pedra. Porque se você não prestar atenção no serviço, o camarada de lava-jato aí, vai lavar um motor de carro, larga aquela mangueirona, passa uma menina bonita na rua, ele bota o oi na menina e a água está lá, acabando com o motor do carro lá. Enquanto a menina não some lá na esquina, quando lembra de olhar de novo, pronto, acabou com o motor do carro alheio. Assim o cabo do arado que Jesus está falando. Lá vai o cabo no arado aqui, de repente passa uma moça com uma burca muito bonita, mas que vestidão lindo daquela moça. Esquece de olhar para o arado pega numa pedra, quebra e está feita a encrenca. Não se arruma do dia para a noite. Não tem loja para comprar outro. Você corre o risco de perder a lavoura de um ano inteiro por causa de um relaxo. Não vai ter o que vender porque não vai plantar. Não vai ter o que comer porque não vai ter o que colher. Estão entendendo também do prejuízo que dá o camarada que pega no arado e não presta atenção no que está fazendo? Pega no arado e olha para trás para olhar o serviço que está sendo feito, em vez de olhar aquilo que o arado está fazendo. Assim Paulo está usando de algo muito parecido para trazer uma outra ilustração. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Queridos, como nós nos acabamos pelas nossas próprias memórias, hein? Como a gente se pune, se penitencia por coisas da nossa vida, na nossa memória, que ficam nos atormentando. Dificuldade para liberar perdão para outra pessoa que eventualmente tenha te feito mal. E alguns com dificuldade tremenda para perdoarem a si mesmos. E ficam remoendo, para que eu fiz aquilo? Eu podia ter feito diferente, mas era naquele tempo, já era, passou. Você conhece relógio que anda para trás? Se você tiver algum, jogue fora, que não presta. Porque o tempo, ele nem para, que dirá voltar atrás. E o que nós temos de gente vivendo agora em 2018, com a mentalidade em 2016, 15, 14, em 1990, para que eu casei com o diabo dessa mulher? Não é diabo da mulher não, é tua mulher mesmo. Para que eu casei com esse homem? Pois é, casou. Agora é esse aí mesmo. Comeu o filé? Agora vamos chupar o osso. Funciona assim. A vida que nós precisamos viver é agora. Não tem como a gente viver amanhã. Isso é a famosa preocupação. Hoje é domingo. Não tem como você fazer as coisas da segunda. Aquilo que você fez de errado na sexta e no sábado já era. Você não vai voltar na sexta e no sábado mais não. Aquilo que você cria, aquilo que você acreditava, aquilo no qual você confiava antigamente, agora você não confia mais. Você descobriu algo mais maravilhoso. Você, enfim, descobriu a verdade. João 8,32, e conhecereis a verdade vos libertará. É outra vida. Para quem está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Acabou, amado, esqueça o passado. É o que Paulo está fazendo. E já nós vamos citar aqui que isso é o que ele está mandando você imitar nele. Faça conforme eu estou fazendo. O que ele está fazendo? Esquecendo das coisas que para trás ficam. Passou. Ficou para trás. É preciso andar para frente. A vida é agora. Que ficou para trás já era. Amém, amados? A única coisinha que você ainda vai pelejar com o passado é com algum mal que você tenha feito e um perdão que você precisa pedir.
Vá à pessoa, peça perdão, desamarre tua vida em nome de Jesus. Ah, mas ela não quer nem me ouvir. Cumpra com a tua parte. Se ela não perdoar, aí já é com ela. E a mesma coisa você, perdoar os males que te fizeram. Não fique armazenando no teu coração mágoa, angústia, rancor, ressentimento. Não fique chocando o ovo de serpente. Quem fica guardando mágoa, rancor, ódio, ressentimento no coração, adoece e morre antes do tempo. Isso gera até câncer em pessoas. Pura maldade dentro do peito, falta de perdão, falta de capacidade de pedir perdão. E vai acumulando mal e sofrendo, morrendo, o médico não acha o que está matando e por fim morre mesmo. O que foi? Morreu de quê? De maldade. É mesmo, morreu de ruim. Pensa numa criatura ruim, rapaz. Ô, queridos, como diz o Moacir Franco, viver é bom, mas dá um trabalho. Viver já tem suas dificuldades, mas a gente gosta de arrumar chifre em cabeça de jumento. Já tem umas dificuldades, mas a gente gosta de arrumar mais umas. Assim, esquecendo das coisas que para trás ficam. O que ele faz? E avançando para as que diante de mim estão. Primeiro, eu preciso esquecer as coisas que ficaram para trás. Segundo, eu preciso avançar para as que estão diante de mim. Jesus se apresenta para nós como sendo o caminho. João 14,6. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A maneira que tem, o caminho que existe para que cheguemos a Jesus, a Deus, é Jesus. O caminho é Jesus. Quem está num caminho precisa caminhar, precisa andar. Por isso que ele está dizendo, avançando para os que diante de mim estão. Quando Israel estava deixando o Egito, fugindo da escravidão do Egito, para na frente do Mar Vermelho, não tem como meter o pé na água. Atrás vem o exército de Faraó para pegar e exterminar todo mundo. O povo em desespero. Moisés clama a Deus, está lá em Êxodo 14, versículo 15. Qual a resposta de Deus para Moisés? Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche, ande. Como assim? Para onde? Enfia o pé na água, não vai ter água não. Toca o mar com um cajado, o mar se abriu, o povo passou. Quanto mar vai ter para a gente atravessar, queridos? Quanta dificuldade, quanta encrenca, mas o Senhor está determinando, ande, Ele é o caminho, ande nele e estará seguro. Amém, queridos? Avançando para os que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Oh, glória a Deus! Olha, queridos, nós temos empreendido empenho, esforços, com muitas e variadas pretensões. A maioria delas é lícita, não tem problema nenhum, está mais do que certo. Quem está trabalhando aí para comprar sua casa, está certinho. Quem está trabalhando aí para passar num bom concurso, arrumar um bom emprego, está certinho. Quem está investindo aí num bom namoro para ter um bom casamento, corretíssimo, está no rumo. Tudo isso faz parte. Comprar um carro ou melhorar o carro, está correto, não tem nada de errado nisso. Todavia, todas essas coisas precisam virem de segundo lugar para frente, porque em primeiríssimo lugar, o nosso alvo é a soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. A salvação da nossa alma. Amém, queridos? Amém mesmo? Assim, puxa. No Sermão da Montanha, em Mateus capítulo 6, Jesus então diz para a multidão e os discípulos que estão ouvindo, não vos preocupeis com o que comer, nem com o que
vestir. O Pai do céu dá de comer às aves que não planta, nem tem celeiro para armazenar, e elas não morrem de fome. Da mesma maneira, os lírios, que é uma florzinha linda que amanhece, a coisa mais linda, quando o sol esquenta, ela esturrica e acaba, e o Senhor veste elas tão lindamente. E nós valemos muito mais do que passarinho, muito mais do que lírio. Então ele encerra esse bloco dizendo: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E o comer e vestir, as coisas mais básicas para se viver nesse mundo, ele vai acrescentar. Amém, querido? Você que está estudando para arrumar um bom emprego, você que está batalhando para ter uma casa, um carro, coisa parecida, continue, batalhe, é lícito, faz parte. Mas que isso não exerça a primazia no teu coração. O principal, com certeza, precisa ser a busca de Deus, do reino de Deus e a sua justiça. Todas as outras coisas, desde o mais básico, comer e vestir, o Senhor vai providenciar. Amém? Esse alvo, que ele chama de a soberana vocação, este é o prêmio, é a recompensa dos santos. Amém? Ainda vai dizer no versículo 15: todos, pois, que somos perfeitos... Opa, mas como assim? Ô pastor, e tem homem perfeito? Ora. Se existe homem perfeito, eu não sei te dizer, amados. Deve ter uns 2 ou 3 aí em algum lugar, muito bem escondidinho. Agora, a palavra de Deus, e isso aí eu tenho a obrigação de te falar, ela determina que nós sejamos perfeitos. Mas como assim? Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se, porventura, pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Amados, presta atenção. Essa perfeição é segundo o estado de plena santificação que vivemos nessa terra. Nós somos aperfeiçoados nele, em Jesus Cristo. Somos aperfeiçoados por ele, ou seja, por Jesus Cristo. Evidentemente que tal perfeição não é plena e nem pode ser comparada à perfeição de Deus, longe disso. Quando alguém diz, não, perfeito só Deus, está certo, está errado não. Deus é perfeito mesmo. E a perfeição dele é incomparável. Todavia, a palavra nos manda ser perfeitos. Mateus capítulo 5, versículo 48, repete textos anteriores, trazendo uma determinação, uma ordem. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Se a palavra de Deus está te mandando ser perfeito, você pode ter primeiro, meu amado irmão, minha amada irmã, uma certeza. Plenamente perfeito nessa terra eu não serei. É verdade. Não seremos mesmo. Todavia, amados, cada um de nós sabe perfeitamente onde precisamos ser mudados. Cada um de nós conhece em si próprio o que precisa ser transformado, o que precisa ser abandonado e o que precisa ser, então, passado a fazer. Seremos, então, esse suprassumo da perfeição? Muito provavelmente não, meus amados. Mas o empenho em abandonar aquilo que desagrada a Deus é indispensável para que essa determinação dele aqui comece a ser cumprida. Sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, peca. Está pecando. Palavra de Tiago. Desse modo, abandone, meu amado irmão, minha amada irmã, tudo aquilo que desagrada a Deus. Caso contrário, olha o que ele diz no versículo 16, para que seja tomado por
decisão firme. Todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. O Senhor vem se revelando a nós misericordiosamente, graciosamente, e dia após dia nós conhecemos mais do Senhor, mais e melhor do Senhor. Assim como vocês estão vendo essas criancinhas lindas aí, ó. Olha que bonitinhas as crianças. Sem maldade, sem malícia. E nós sabemos como as crianças são para aprender as coisas, né? Aprendem tudo com uma facilidade tremenda. Começam a falar tudo errado e a gente acha bonitinho eles falando errado, né? E daí uns dias eles começam a consertar o nosso português. Quando a gente fala errado, eles corrigem a gente. Não, pai, não é assim não, é assim. Por quê? Vão ficando sabidinhas, vão crescendo. Não sabia escrever, agora sabe. Você quer ver como é que esses bichinhos são? Desse tamanhozinho aí, ó, bota um negócio desse aqui na mão deles para vocês verem. Coisa que eu não sei fazer aqui, eles já sabem. São sabidinhos. E à medida que vão crescendo, vão ficando cada vez mais sabidos, mais inteligentes. Para com a palavra de Deus, é a mesma coisa. Quando você recebeu o Evangelho do Senhor Jesus, ouviu, começou a compreender, começou a andar com os irmãos, começou a andar segundo a palavra de Deus. Passaram-se semanas, passaram-se meses, passaram-se anos, e você não evoluiu. É como se você, com 40, 50 anos, tivesse como esses bebezinhos aí, ainda com a mamadeira, mamando, querendo mamar na mamãe, fazendo xixi e cocô na fralda, e de modo rebelde, de modo, por que não dizer, cruel, terrível, deliberadamente em desobediência a Deus, tem aprendido as coisas, mas insiste em fazer de conta que não sabe. Coisa que a criança não faz. A criança faz o contrário, né? Ela nem sabe, mas diz que sabe. Pega a bicicleta, quer andar. Ei, menino, não anda nessa bicicleta não, que você ainda não sabe. Não, eu sei sim, mas sabe não. Aí a gente vai crescendo, a gente vai ficando o oposto, né? Você sabe o que tem que fazer e está fingindo que não sabe. Está fazendo de conta que não sabe. O nome disso é rebelião. Nós pecamos, ora, por desconhecimento de alguma coisa. Poxa, eu não sabia que isso era pecado. Beleza, agora sabe. Se continuar pecando, agora já não é mais por ignorância, agora é por rebeldia. E a Bíblia chama o pecado de rebeldia e o compara com de feitiçaria. Se você é rebelde, a Bíblia está dizendo que você é feiticeiro. Cruz credo. Pense numa acusação terrível. Daí, andemos de acordo com o que já temos alcançado. E todo dia você tem aprendido alguma coisa. E todo dia você aprende mais um pouco. E aquilo que para você era feito por ignorância, que você não sabia que não podia, faz tempo que você sabe. Não dá para continuar vivendo em rebeldia. O verso 17, a determinação para imitá-lo. Aquilo que eu falei lá no começo. Irmãos, sede meus imitadores e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Existe um modelo, um padrão de vida cristã. Ele não tem absolutamente nada a ver com o modelo, com o padrão do mundo. É totalmente diferente, ele segue no sentido completamente oposto. Se um está subindo, o outro está descendo. Se um está indo para a direita, o outro está indo para a esquerda. Se um é seco, o outro é molhado. Um é sal, o outro é doce, e por aí vai. Não se misturam, não combinam. Sede meus imitadores e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. A igreja do Senhor Jesus ela possui um modelo para ser imitado. Existe um conjunto de regras, existe um corpo doutrinário
que nós somos, então, fiéis em obediência, não fazendo aquilo que nós inventamos, ou aquilo que nós preferimos ou gostamos, mas fazendo aquilo que agrada a Deus. Porque foi determinação dele para a igreja desde o princípio, desde quando ele a criou. E isso nunca foi mudado. Quando as pessoas acrescentam mandamentos que não foi o Senhor que deu, elas criam confusão. Quando elas tiram do meio da igreja mandamentos que o Senhor deu, elas criam confusão. A palavra do Senhor é uma só. Aquilo que Ele ama, aquilo que Ele determina, já está estabelecido. Não é para ser trocado, nem aumentado e nem diminuído. Amém, queridos? Porque olha a consequência do agir diferente disso. Verso 18. Pois muitos andam entre nós, dos quais, repetidas vezes, eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Meu Deus. As preocupações nossas com essa informação da palavra de Deus começam na constatação de que esses inimigos da cruz de Cristo não são um gatinho pingado aqui e outro acolá. Ele já começa dizendo que eles são muitos. São muitos. Se fosse um aqui e outro ali, a gente pegava um pelos cabelos, outro pelas canelas e jogava fora, né? São muitos. Não são poucos os rebeldes, não são poucos os insubmissos. São muitos. Além deles serem muitos, a informação nos traz outra constatação terrível. É porque a gente poderia pensar, tudo bem, eles são muitos, mas eles estão para lá e a gente fica para cá. Não, não dá, porque o texto está dizendo que eles estão entre nós. Eles são familiares nossos, eles são amigos nossos, eles congregam na mesma igreja que nós, eles estão entre nós. Não dá para simplesmente querer jogar fora. Não se joga gente fora. Não se joga nem animal fora. A gatinha lá de casa pariu. Graças a Deus já só tem 2. Foram 5. Conseguimos dar 3. A gente não tem coragem de fazer como alguém faz. Pega, bota num saco, amarra a boca e leva para o mato. Ou bota numa caixinha e deixa numa esquina para alguém achar. Consideramos isso uma crueldade terrível. Se a gente não faz isso com um gatinho, com um animal, imagine com gente. Não dá para pegar a pessoa porque é uma pessoa má, porque é uma pessoa desobediente, uma pessoa rebelde, pegar, eu vou jogar você fora, infeliz. Não. Não funciona assim. E é por causa disso, porque as coisas não funcionam assim, que Paulo repetidas vezes falou disso com os irmãos, e agora ele está falando mais uma vez, e olha só, e ele está dizendo que dessa vez ele está falando até chorando, em meio a lágrimas, porque ele conhece o fim deles. Ele conhece o fim horrendo, o fim terrível que os aguarda. E se ele está falando, igual nós estamos falando aqui, de amigos queridos, de familiares, de irmãos da igreja, imagina o aperto no coração por ver pessoas que nós amamos andando a passos largos para o inferno, sem se aterem às realidades e advertências da palavra de Deus. Puxa vida, amados. Só quem despreza completamente a palavra de Deus não sente dor numa hora dessa. Quantos familiares eu tenho lá em Brasília, no Goiás, que até hoje estão com o coração completamente endurecido, querem nem saber do Evangelho. Eu sei o fim deles se eles morrerem nessa situação.
Quantos amigos, pessoas que eu amo, fizeram parte da minha infância, são amigos mais chegados do que meus próprios irmãos, e que estão na mesma situação, nunca abandonaram seus adultérios, suas prostituições, seus vícios, suas mentiras, estão lá na mesma vida, 50 anos se passaram, nunca mudaram, e eu sei o fim delas. Como não chorar, como não se entristecer amargamente diante dessa constatação? Irmãos dentro da igreja, aparentemente comungando da mesma fé que nós, e de modo rebelde, insubmisso, perverso, se empenhando por, como diz aqui, largar os coice na palavra de Deus, a fim de viver em sua própria vontade. Ele explica os motivos. Verso 19. O destino deles é a perdição. Se, lá no versículo 14, ele falou acerca da soberana vocação para aqueles que andam segundo o Senhor, para esses, a perdição. A soberana vocação para uns, a perdição para outros. Recompensa maravilhosa para um lado, sofrimentos, padecimentos horrendos para o outro. Por uma rebeldia que precisa ser domada. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre, sua própria carne, sua barriga, o que comem, o que bebem. A alegria, a glória deles está na sua infâmia. Essa palavra, esse vocábulo empregado aí, tem também uma conotação sexual. Os cultos daqueles dias eram regados à glutonaria. A pessoa comia, quando não cabia mais, metia o dedo na goela, vomitava para voltar e comer mais. Bebedeira desenfreada, beber até cair, até entrar em coma. E orgias sexuais que faziam parte do próprio culto celebrado àqueles deuses da época e da região. Cultos regados a orgias sexuais de toda sorte, adultérios, prostituição e relações homossexuais. Isso é histórico. Basta ler um pouco de história greco-romana antiga que você vai descobrir que podridão era aquela sociedade. Você se hospedava na casa de um amigo para dormir, o camarada vinha te perguntar, para passar a noite você quer uma moça ou um rapaz? De todos os imperadores romanos, há dúvida em 2 e certeza em 1 que era homem, todos os outros eram homossexuais. Imagina a cultura de um povo desse. É para esse povo, no meio dessa cultura, que Paulo está escrevendo essa carta. Os irmãos estão se convertendo naquele lugar, mas precisam serem desimpregnados dessa cultura terrível. De gente que acredita que dá para servir a Deus, dá para dizer que ama a Deus, dá para dizer que foi salvo por Deus, mas que não quer viver conforme o que Deus determina, mas sim conforme o que eles gostam, acham gostosinho, cheirosinho, legalzinho e que os está levando para o inferno. Por causa disso, que Paulo está dizendo que repetidas vezes disse, e agora está dizendo mais uma vez, em meio a lágrimas, chorando, que o destino deles é a perdição. Entendem aí, no meio dessa obra-prima da criação de Deus, a divisão que há entre 2 povos bem distintos? Uns que herdam a soberana vocação em Cristo, de Deus em Cristo Jesus, a vida eterna, e outros que têm como destino a perdição. E que entre esses 2 grupos tem gente de toda língua, toda nação, inclusive gente da igreja. Duro, hein? A infâmia a qual ele se refere, o próprio Paulo fala aos Coríntios, que a cidade de Corinto é uma meca de toda essa
essa infâmia a que ele se refere. 1 Coríntios 6, 9 e 10 ele fala: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, homossexuais de toda sorte, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. A palavra é posta e é repetida, inclusive com certa insistência, exatamente para advertência nossa, para que, fugindo dos maus exemplos e copiando os bons exemplos, tenhamos por herança a soberana vocação, e não o destino triste, a perdição dos rebeldes. Toda a obra-prima da criação de Deus, toda a humanidade, distribuída ou dividida entre esses dois tipos de gente. Um grupo que herda a soberana vocação de Deus e outro que tem como destino a perdição, para que andemos de modo digno dele. Agora, que depois não dá para consertar, não. Tudo quanto poderia ser feito para que nós tivéssemos capacidade para isso, o Senhor já fez. Agora, não descerá nenhum anjo do céu para te puxar a orelha, nem para te tirar de um lugar e te levar para outro. Agora é com você. É você que precisa esquecer as coisas que para trás ficam e avançar, prosseguir para as que diante de você estão. Prosseguindo para o alvo, e o alvo é a soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, a saber, a salvação da alma que Ele nos providenciou. Amém, amados? Ele encerra com os versículos 20 e 21. Pois a nossa pátria está nos céus, e não aqui, queridos. Nós estamos passando por aqui, mas nós não somos daqui, nós não moramos aqui. Essa aqui não é a nossa casa. A nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação. A humilhação é agora, tá bom? Mas nós não teremos um corpo de humilhação no céu. Os humilhados serão exaltados. E aquele que a si mesmo se exalta será humilhado. Isso é palavra de Deus. O qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Assim, amado irmão, amada irmã, nós encerramos essa série de mensagens hoje e eu espero que os irmãos tenham tirado bom proveito dela. Os ensinamentos são bastante práticos. O nosso empenho foi para que os irmãos distinguissem bem acerca do certo e do errado e acerca desses dois povos, independente de onde eles venham. Há um grupo de pessoas fiéis, leais a Deus, que herdam por conta disso bênção, e um grupo de pessoas rebeldes contra Deus que herdam por causa disso maldições. Fiquemos com a bênção. Amém?